Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça do nosso Senhor seja com todos vocês, hoje e amanhã e para todos sempre. Desde já peço que você dê aí o seu like, assine o canal, compartilhe esses vídeos, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Faça também os seus comentários, que é muito importante. E como a gente sempre diz, ao contrário do Caim Macedo, que não quer que você assista os nossos vídeos, para que você não tome conhecimento da verdade, nós fazemos questão que você assista todos os vídeos dele, não só dele, mas de toda a cúpula dele. Tanto da cúpula do Caim Macedo, como do Silas Malacheia, como do Valdemijo Só Diabo, como do R.R. Suado, Agenor Truque, Marcos Miliciano, Valadão e outros mais que estão espalhados por esse Brasil e por esse mundo. Esses falsos profetas, que vivem aí deturpando, adulterando a palavra de Deus. E a verdade é o seguinte: toda vez que o Caim Macedo ele encontra dificuldades em combater a verdade, porque é isso que ele faz há mais de 50 anos, é combater a verdade, tentar combater a verdade, que é a palavra de Deus. Haja vista que a própria palavra de Deus diz que não podeis nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade. O que é que a Bíblia diz? Não podeis, não pode. Ninguém pode nada. O que é nada? Nada é nada. Contra a verdade, a não ser a favor da verdade. E toda vez que o Caim Macedo ele se depara com a verdade da palavra de Deus, ele fica apavorado. É como ele está agora nesses últimos tempos. Você vê que antigamente ele vivia sumido, vivia tão sumido que quando ele aparecia no Brasil ou em qualquer lugar, os estádios de futebol, as igrejas lotavam, porque ninguém quase via ele, porque ele estava se deliciando, estava viajando, estava gastando, ostentando. Por quê? Porque ele não se sentia ameaçado. Nem na televisão aparecia, só aparecia lá naquela palavra inimiga, que eles dizem que é a palavra amiga do Macedo, 11 horas da noite ele aparecia ali, dava uma mensagem, vivia só ali no rádio. Caso contrário, ele estava fora, viajando, passeando, curtindo a vida. Mas nos últimos tempos você pode ver que ele está direto na rádio, na televisão e agora no Facebook, no YouTube, nas redes sociais. Isso mostra o desespero dele. Por quê? Porque de uns anos para cá, a verdade está assolando a mentira. Não só do sistema religioso que ele pertence, mas todo o sistema religioso. A verdade, a justiça de Deus já está agindo no planeta Terra. E as pessoas estão abrindo seus olhos, porque a verdade, ela é luz, A verdade dissipa as trevas. E há mais de 50 anos, o Caim Macedo sempre usa a mesma tática. Quando ele sente que aparece alguém tentando, na cabeça dele, tirar os clientes dele, da igreja dele, porque é assim que ele vê as pessoas, ele é um empresário. Ele vê as pessoas como clientes, como objetos. Ele não está preocupado com salvação de ninguém,
com nada disso. Né? Tanto é que um dos maiores líderes, que era o braço direito dele, né, que agora saiu e ele não deu satisfação até hoje à igreja, aonde está esse homem, né, que era o segundo, o que mandava depois dele, mandava em toda a igreja. E esse homem saiu, né, não está mais, não faz mais parte do corpo de bispos. Ele mesmo disse, está aí em vídeos aí, você pode procurar aí na internet. Ele dizendo, nós não saímos para evangelizar, para trazer pessoas para a igreja, para abençoar ninguém. Nós trazemos para ter benefícios econômicos, ou seja, para arrancar o que essas pessoas têm. Você pode achar que nós estamos exagerando, mas não é, você pode ir aí na internet, que você vai achar. Esse homem falou isso, que era o braço direito dele, que ele chegou a colocar o nome do homem no livro, dizendo que esse era o maior milagre, né, da igreja dele. Era um exemplo. Então, no passado, quando aparecia outro sistema religioso ou outra igreja nova, né, que ele sentia que iria concorrer com ele, tirar os clientes dele, outro falso profeta também, que abria uma outra denominação, e quando ele sentia que o povo da igreja dele, os clientes dele, os membros, né, que é assim que ele trata os membros, obreiros, jovens, evangelistas, como clientes, como escravos, poderia correr o risco de ir para essa nova denominação que surgia. Então ele começava o quê? A ameaçar as pessoas. E ele tem várias maneiras de ameaçar. Ele tem várias maneiras de aterrorizar as pessoas para que elas fiquem com medo de sair, com medo de se afastar desse sistema religioso que ele criou. Então ele começa a falar do diabo. Começa a falar do diabo, porque o diabo, porque o diabo, porque o inferno, porque o inferno, porque o lago de fogo. Começa a fazer estudos de Apocalipse, começa a impor o terror, né? Mas quando ele vê que isso não está funcionando muito bem, que mesmo assim alguns estão saindo, então o que ele começa? Aí ele vai para a salvação, começa a ameaçar as pessoas que elas podem perder a salvação. Ou seja, se vocês não ficarem aqui dentro, se vocês não servirem a Deus aqui dentro, não fazer o que nós mandarmos, não seguir aquilo que nós estamos ensinando, você pode perder a sua salvação e ir para o inferno. E tudo isso usando a Bíblia, usando o nome de Jesus, usando o nome de Deus em vão. Não pense que ele fala isso de boca para fora, não. Ele fala em cima da Bíblia, porém adulterando a palavra de Deus. E agora está pior, porque agora ele se deparou com a palavra da graça, né? Ele se deparou com Deus, que está acima dele e acima de todos. Ele encontrou um inimigo que ele diz que é inimigo à sua altura, é ou não é? Que é a palavra da graça de Deus, o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Porque eles são inimigos do Senhor Jesus, inimigos da cruz. Pode ver que no passado, todos os falsos profetas, eles profetizavam em nome de Deus, mas estavam mentindo, né? Jeremias teve problema com os falsos profetas. Jeremias falava uma coisa para o rei, vinha o falso profeta e falava outra. E ficava ali o rei em dúvida quem estava falando a verdade e quem estava mentindo. Não só Jeremias, mas Ezequiel, né? E outros profetas, todos os profetas do Velho Testamento, teve problema com os falsos profetas. E o falso profeta usa o quê?
Ele usa o Alcorão? Usa um livro de autoajuda? Não, o falso profeta ele usa a Bíblia. Parece, mas não é, como CD pirata. Você olha 2 CD, os 2 toca. Parece até igual, né? Mas não é. A qualidade de um é uma coisa, e a qualidade do outro é outra. Então ele começa a colocar testemunho de pessoas, né? Testemunho, né? Porque são pessoas que são usadas, estão sofrendo. A grande maioria dessas pessoas que ficam dando esses testemunhos mirabolantes aí nas redes de rádio e televisão, quando você liga a televisão, hein? Essas pessoas, pode fazer uma pesquisa na vida dessas pessoas que elas estão sofrendo. Mas elas estão ali com aparência, que toda a vida dela mudou. Eis que abriu a porta da esperança. A minha vida era assim, era assada. E agora que eu estou aqui, a minha vida mudou. Aí tem umas que faz ao contrário. Não, eu estava aqui na igreja, mas aí aconteceu um problema, uma coisa, eu saí. Quando eu saí, a minha vida se tornou um inferno, se tornou isso, se tornou aquilo. Mentira, a vida dela já estava um inferno lá. E aí eu voltei de novo, eis que agora eu estou de novo no paraíso. Ora, se a pessoa entrou numa igreja, a vida dela melhorou, tudo se transformou, ela está bem, por que ela sairia da igreja? Mesmo acontecendo, mesmo ela vendo coisas erradas, mesmo ela tendo problemas, ela jamais sairia, né? Para depois voltar, não. Não importa o que aconteça, não importa se desabar a igreja, eu vou ficar aqui, porque foi aqui que Deus mudou a minha vida, eu me transformei e acabou. Uma pessoa que é de Deus, ela é firme, não importa o que aconteça. Como que pode eu ter uma transformação em uma determinada igreja e depois eu sair? Né? Então você vê que isso aí é mentira, são falsos testemunhos. E ele agora dá a palavra dele, aquela palavra inimiga, que é uma palavra inimiga, é contra Deus, e ele agora coloca testemunhos. Tanto é que você vê que a palavra dele não tem peso mais. A palavra dele já não tem o mesmo peso de antes. As pessoas não dão créditos mais, porque aquilo é mentira. As pessoas descobriram que aquilo tudo é falsidade, que aquilo tudo é maquiado, que aquilo tudo é mentira, que o que sai da boca dele é mentiras. É um monte de mentiras camufladas com a palavra de Deus. E a palavra de Deus no meio da mentira. Porém, a palavra de Deus sempre vai estar separada, independente de estar saindo da boca dele. Porque ele é a própria mentira em pessoa. O problema é que ainda tem muita gente que o idolatra, né? Tem muita gente que tem verdadeira adoração, verdadeira idolatria por ele. Entendeu? Por isso, toda vez que ele se sente acuado, o que ele faz? Ele começa a ameaçar as pessoas com o diabo. Você vai perder a salvação. Olha o exemplo daquela pessoa que estava aqui, né, com a gente, que estava sacrificando, que estava aqui caminhando, e agora olha a vida dessa pessoa. Aí aqueles que estão dentro ficam apavorados também. Né? Não vou sair daqui, né? Eu vou ficar aqui escravo a vida inteira. Porque senão eu posso perder a minha salvação. Né? Você tem que lutar pela sua salvação. Né? Para você conquistar a salvação, você tem que lutar. Que luta que você pode fazer para conquistar a salvação? Nenhum de nós conquistamos salvação nenhuma. A salvação nos foi dada pelo Senhor Jesus. E aquilo que o Senhor Jesus nos deu, Ele não toma. Se fosse para tomar, ele não teria dado a sua própria vida por nós. Né? É só você parar e pensar. Né? Como que você pode perder a salvação? Você ganhou alguma salvação? Foi você que foi para a cruz? Né? O Senhor Jesus estaria anulando o próprio sacrifício dele, porque ele morreu para lhe dar a salvação e agora ele está tirando, porque você cometeu um erro, uma falha, qualquer coisa nesse mundo. Você está vendo? Quando a própria palavra de Deus diz o seguinte: ainda que nós sejamos infiéis, todavia Jesus permanece fiel para sempre. Quer dizer que os nossos erros, as nossas falhas, né, que porventura nós cometemos nessa terra, é maior que o sacrifício de Jesus. Vale mais do que o sacrifício de Jesus.
tem tamanha força que pode anular a nossa salvação, que pode anular tudo que Deus fez na cruz do Calvário? É só um louco mesmo, você está seguindo um louco, um psicopata. Isso tudo é medo, é desespero dele, porque as pessoas estão abrindo os olhos e não estão mais caindo nessa ladainha dele. Porque só uma pessoa com muito estômago, né, para ficar ouvindo uma mensagem do homem desse, sabendo que ela está carregada de malícia e de mentiras. Então ele vive falando que quando ele não está dizendo que o diabo vai te matar, que o diabo vai te destruir, ele começa a dizer que você vai perder a salvação. Então ele usa essas táticas há muitos anos, só que agora não funciona mais. Esse é o desespero dele. Esse é o desespero dele. É por isso que agora ele está de manhã, de tarde, de noite, está aí nas redes sociais. Vá lá nos vídeos deles e olhe lá, né? Ele desesperado, colocando dúvidas. Pode ver, toda a pregação dele é só dúvida, só dúvidas. Deus é bom, Deus te ama, Deus isso, Deus aquilo, mas se você não sacrificar, se você não fizer isso, não fizer aquilo, cuidado, hein? Olha, a dúvida, só dúvida. O homem só prega dúvida, medo, insegurança. Você sempre tem que estar apreensivo, sempre tem que estar vigiando, sempre tem que estar isso. É aquela pressão, é aquela coisa ruim. Ele fala tanta besteira que às vezes até ele mesmo acaba se enrolando. Eu morro de rir. E com aquela pompa, né? Aquela aparência de homem de Deus, né? Aquela cara de santidade, que de santidade não tem nada. Falando da graça de Deus. Pode ver, quando ele fala da graça, ele chega a travar os dentes de raiva. Ele odeia a graça de Deus. Porque a graça de Deus revela as suas mentiras, as suas falcatruas, as suas heresias. Ele odeia o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o evangelho de amor, de paz, de alegria, o evangelho que faz você viver em paz, que livra você do medo, da insegurança, da depressão, da síndrome do pânico. Ele odeia esse evangelho porque ele está há 50 anos carregando as pessoas através do medo, através da ameaça, como se Deus vivesse, não tivesse o que fazer, vivesse o dia inteiro ameaçando as pessoas. Não saia do templo, não saia, porque se vocês saírem, eu os matarei a todos. Como se Deus não tivesse o que fazer. Tem pessoas que pensam que Deus fica assim. Não saia da igreja do Caim Macedo, porque essa é a última porta. Não saia daí, continue aí fazendo votos, sacrifícios, campanha, dando carro, dando casa, dando tudo para mim. Olha que absurdo. Lá no vídeo dele, ele diz para as pessoas assim: você diz que tem, como que você diz que tem o Espírito Santo e vive na mentira? Olha quem está falando. Olha quem está falando. Um homem que diz que não tem absolutamente nada, que só tem a mala e a roupa do corpo. E você deveria perguntar para ele também, né? Aliás, o povo que devia perguntar para ele: pô, você não fala que só tem a mala do corpo, a roupa e a mala do corpo? Aliás, você só tem a roupa do corpo e a mala? Então como é que você tem mansões, carros, helicópteros? Você tem hospitais, bancos, times de futebol? Deveria perguntar para ele. Milhões e milhões, né? Como é que você fala que tem o Espírito Santo e vive na mentira? Porque isso é mentira. Você diz que não tem nada e tem tudo. Tem redes de rádio, televisão, gravadoras, livrarias. Né? Veja a cara de pau de falar para as pessoas. Você diz que tem o Espírito Santo, mas vive na mentira. Vive mentindo.
Para que um homem mais mentiroso do que esse? Então as pessoas deveriam perguntar também, e você? Você diz que tem o Espírito Santo, que é bispo, que é um homem de Deus. E você vive mentindo. Você está mentindo, porque você diz que não tem nada e tem tudo. E é um milionário. E nada contra os milionários, né? Uma pessoa pode ser milionária, mas contanto que ela adquira as riquezas dela, com o suor dela, com o trabalho dela. Não com o sacrifício das pessoas humildes, né? Não através de votos de sacrifícios dos bens alheios. Porque Deus não tem nada contra a pessoa ser rico, mas rico através do seu trabalho, às suas próprias custas, não às custas do sofrimento, dos aposentados, das velhinhas, dos velhinhos, dos pobres, das viúvas, dos órfãos e das pessoas que o seguem. Então, meu amigo, abra os seus olhos. Não vá nessa não, que você vai perder a salvação, que você não vai perder salvação nenhuma. Porque Jesus já lhe deu a salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, tá vendo? A Bíblia quer dizer o seguinte, pela graça, Efésios 2:8, pela graça você já está salvo, mediante a fé. Não é que você estará salvo um dia, não. Já está salvo, está falando, está. Pela graça sois salvos. Salvo como? Por meio da fé. E essa fé não vem de você, é dom de Deus, tá vendo? Não de obras para que ninguém se glorie. Que obras? Não de sacrifícios, de correntes, de campanhas, de fogueira anta de Israel, de pato A, pato B, de pegar amuleto, passar na porta, pegar sal, água podre do Rio Jordão. Nada disso. Você não é salvo por obras, você é salvo pela fé no Senhor Jesus. E essa fé que você tem para crer no Senhor Jesus, foi Ele mesmo quem colocou dentro de você. Porque se Ele não colocasse a fé dele dentro de você, você não teria condições de crer nele, nem eu, nem você e nem ninguém. Então tudo que nós temos vem de Deus. A fé, a salvação, tudo que nós temos foi nos dado gratuitamente. Por isso, mande o Caim Macedo parar de mentir e catar batatas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.